Pessoal, foi marcado nesse vídeo aqui em que um tal de João Pacífico fala sobre economia. A questão é, esse cidadão de esquerda, de extrema esquerda aqui, ele até aparentemente é envolvido em grupos aí, em ONGs e em grupos que ajudam o próximo. Só que quando você vai falar de economia, que é um assunto tão importante para o Brasil, em que a gente tem tanta dificuldade de desembaraçar esse negócio, e pessoas como eu estou aqui tentando explicar a economia para a população, são tratadas por ele como pessoas malignas, é um desserviço. Então, se esse vídeo chegar a você, cara, por favor, não fale de economia, porque o seu conhecimento em economia é nulo e a sua tratativa emocional, passional aqui sobre o tema não vai ajudar em nada. Dá uma olhada no vídeo dele, eu vou dividir em duas etapas para vocês entenderem por que ele está falando groselha e isso acaba atrapalhando o debate público e a educação do brasileiro em termos econômicos, que é muito ruim. Dá uma olhada. Você viu o comentarista da CNN que mostrou preocupação porque o desemprego caiu muito e a renda aumentou. Um movimento ali que começa a acender uma luz amarela, mas com emprego talvez demasiadamente forte. Quando o desemprego cai tanto assim, o Banco Central alerta que os salários começam a subir, começa a faltar trabalhador no mercado e as empresas começam a pagar mais. Isso pode gerar inflação. Desemprego alto é bom para quem gosta de explorar, pois terá mais gente brigando por vaga e topando salários mais baixos. Olha, primeiro, isso não tem nenhuma relação. Você tirou isso de um orifício em que a informação não estava disponível, tá? A questão aqui é o seguinte: o que está acontecendo no Brasil, seja por bem ou seja por mal, é o fato de que a gente tem uma inércia econômica muito positiva, a nossa taxa de juros está bem alta e a gente precisa reduzir essa taxa de juros. Fato é que uma economia, quando você tem um PIB crescendo, um desemprego reduzindo, o que é positivo, se você reduz a taxa de juros, você tende a acelerar ainda mais a economia. Tá? Só que é uma relação entre inflação e crescimento. Né? A gente está num país em que, se você aumenta muito a inflação, você não consegue reduzir os juros. Só que quando você reduz os juros, você aquece a economia, que acaba gerando inflação. Então, o que o Banco Central está preocupado aqui nesse caso não é com o desemprego dos outros, esse vocabulário tosco de exploração, de desemprego do empreendedor. Lembra, meu querido Pacífico, que a maior parte dos empreendedores brasileiros é um bando de fudido que tem uma lojinha, que vende brigadeiro, que tem um barzinho, que tem uma concessionária de carro. É o cara que, pô, quer abrir um colégiozinho que ali depois quebra. É um cara que empreende num curso de inglês. Isso é um empreendedor brasileiro, tá? Essa ideia do capitalista malvadão e fábricas com centenas de milhares de trabalhadores ali olhando para o chão, que nem a gente tem naquelas fotos da Revolução Industrial, isso não existe mais, tá? Inclusive, um grande problema que a gente tem dessa situação é algo que é um limitador do crescimento do Brasil. É um dado que piorou nesse governo, piorou ano passado e acendeu um grande alerta para todos os economistas aqui no Brasil. A formação bruta de capital fixo ou a formação dos investimentos, né? O investimento na economia brasileira está caindo muito. Isso significa dizer que, em determinado momento, a gente vai ter um problema de crescimento. E o crescimento que não ocorrer vai se converter em inflação. Tá? O trabalhador, o empresário, ele não precisa reduzir o salário do trabalhador. Ele pode investir em aumento da produtividade. Só que a produtividade do brasileiro é uma merda. Tá? E pessoas como você não contribuem para essa melhora. Agora ele vai atacar os economistas, óbvio. Economista é uma merda ser economista. Porque você fica tentando resolver o problema grave do Brasil e um idiota como esse fica falando um monte de groselha. Dá uma olhada. Esse é o mesmo tipo de economista que celebra quando uma empresa demite, pois o lucro será maior. Algumas pessoas do mercado são capazes de ter argumentos dos mais esdrúxulos para defender os próprios interesses. Me responda com sinceridade. Você acha que os economistas do mercado estão preocupados com o bem-estar social ou somente com o próprio bolso? Olha, essa é uma questão interessante. Primeiro, a gente vive numa sociedade de bosta em que o governo leva quase 40% do teu salário em imposto. Sabe por qual motivo? Sabe para qual finalidade? Basicamente é fazer esse trabalho que ele está falando. Em tese, no Brasil, a gente tem o SUS. Você paga pelo SUS, você paga pela educação, você paga pela segurança, você paga por uma porrada de coisa. Só que o governo não te dá isso. O trabalho das empresas no Brasil, a função social das empresas no Brasil é dar lucro, sobreviver à dificuldade que se tem de trabalhar aqui no Brasil.
E quando um cara fala isso, que o economista está interessado em sacanear os outros, é uma ignorância atroz, tá? A gente tem que entender que o Brasil ele é reflexo do modelo que a gente adotou, que é esse tipo de modelo. É acreditar que existe alguém que vai descer e com a boa vontade vai resolver nossos problemas. Né? É a pergunta idiota que uma criança faz e esse cara não vai saber responder, que é: pai, se a gente aumentar o salário mínimo para R$ 1 milhão para cada pessoa, a gente não fica rico? Talvez ele ache que a gente fique rico. Ou então, se a gente comprar uma Epson 660C, uma impressorinha, papel moeda e ficar imprimindo dinheiro, jogando na rua, vai ficar todo mundo rico? Não vai. Enriquecer um país, desenvolver um país é algo extremamente complexo de ser feito. A questão é que pessoas como essa tentam tornar a coisa tudo maniqueísta. Não, tem o economista bom, que é o economista que dá beijinho na testa e distribui biscoito Globo, e tem o outro filho da puta que pensa em lucro, que pensa em empresa. Não dá para viver de amor, galera. A gente não consegue viver de boa vontade. No final do dia, alguém tem que levantar e resolver as coisas. A forminha o gelo que você usa no teu copo tem que ter alguém para colocar no congelador na forminha. Se você não faz isso, não tem gelo. Então a questão aqui é o seguinte: o Brasil precisa melhorar o seu ambiente macroeconômico, precisa melhorar o seu ambiente microeconômico. Uma pessoa aqui no Brasil tem que ter facilidade em empreender, um trabalhador brasileiro tem que ser capaz de ser mais produtivo. Ou seja, o nosso desemprego pode estar caindo porque a gente precisa, sei lá, de 5 trabalhadores para produzir um carro, sendo que o americano precisa de um só. A economia chega em um determinado momento que ela, para crescer, precisa que o trabalhador seja mais capacitado para que ela consiga ter espaço de crescimento. E isso envolve o que eu falei, investimento. A gente tem muita coisa a fazer no Brasil. E esse tipo de atitude ridícula e tosca desse cara não ajuda em nada. Então você que é um economista, fique tranquilo, você ao longo da sua vida vai ser esculachado por imbecis como esse, mas no final do dia, corra atrás, faça um bom trabalho. O Brasil só vai conseguir se sustentar se tiver pessoas que entendam razoavelmente a economia, e eu acho que a gente vem melhorando ao longo das décadas. Estamos longe, muito longe de ser alguma coisa razoavelmente desenvolvida, mas pensamentos como esse só atrapalham. Se você gostou, curte, comenta aqui para ajudar, compartilha o vídeo para a gente ganhar engajamento e vejo você na próxima.